Opa, e aí? Quem tá falando aqui é o Laitos e hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto problemático. Pra quem não sabe, saiu a segunda temporada de Shingeki no Kyojin agora, né? A segunda temporada não, a segunda parte da última temporada de Shingeki no Kyojin. E recentemente tem dado muito problema pra falar, assim como na época do mangá que tava lançando esses capítulos foi do da questão do estrondo do Eren. E com essa questão eu queria tirar uma dúvida com vocês. Vocês sacrificariam o mundo para salvar quem vocês amam? Ou vocês sacrificariam quem vocês amam para salvar o mundo? É basicamente com esse princípio, com essa dúvida que eu quero estar iniciando esse vídeo. Então, bora lá. Primeiramente, eu vou me desculpar se em algum momento minha voz falhar ou ficar rouco durante o vídeo. É porque eu fiquei gripado nesses últimos dias, então talvez minha voz seja um pouco estranha. Mas se você puder ter a gentileza de ignorar isso, eu agradeceria. Enfim, prosseguindo. No caso, só dando uma contextualizada atualmente e já avisando pra quem tá vendo que esse vídeo ele vai ter spoilers do mangá. E provavelmente vai ter alguns spoilers do final do mangá, porque eu vou querer xingar um pouco o Isayama pelo final. Mas basicamente, atualmente o anime tá na parte do estrondo, que é logo depois do Eren se encontrar com o Ymir, ele faz lá o bagulho do Titã Fundador, se torna o Titã Fundador. E as muralhas se partem porque todos os titãs da muralha decidem. O Eren tipo, comanda eles pra tá pisoteando tudo que tiver na frente e destruindo o mundo. Porque enquanto ainda existirem enquanto o Eldia ainda existir, o mundo vai continuar odiando os Eldianos, vai querer continuar acabando com os Eldianos. Então, para acabar com a guerra de uma vez por todas, ele decidiu ir atacar o mundo e destruir tudo. Pra, tipo, ele é basicamente o que Itachi fez. Bom, falando de Itachi também, eu queria dar um exemplo, no caso, sobre o que aconteceu com o Itachi, né? Sobre o Itachi em si, ele é um personagem que, tipo, ele é um vilão, não adianta você contestar e falar, não, ele se sacrificou pra salvar a vila, tal, tal. O Itachi é um vilão. Independente do que ele fez, ele matou dezenas de pessoas inocentes e, tipo, eu não tô aqui pra debater isso. Sem contestação. Ele é um vilão. Mesmo que ele tenha tipo, que sacrificar para salvar uma maioria, isso não muda o fato de ele ter matado pessoas inocentes. Assim como aí você vai falar, mas é culpa do Danzou, porque o Danzou, tipo, tava fazendo negócio com os dias. Ou, é culpa da Vila da Folha que não tava dando apoio, papapá. Independente do que aconteça, ele é um vilão. Não tô falando que ele tava errado no que ele fez, embora ele esteja errado. E também não tô falando que, tipo, tinha outra forma de resolver. Independente se tinha ou não, o que ele fez foi errado e ele é um vilão. E é sempre assim. É a mesma coisa com o Eren. O Eren atualmente é um vilão. Ele tá dizimando a humanidade para salvar as pessoas que ele ama. Mas aqui o que eu queria levantar essa dúvida foi a mesma coisa que eu falei no mesmo do vídeo, no começo do vídeo, que é você sacrificaria quem você ama para salvar o mundo ou você sacrificaria o mundo para salvar quem você ama? E tipo, se eu falasse para vocês que no lugar do Eren não, eu faria diferente, se fosse preciso eu faria igual o Zeke, de tipo, castrar os eldianos e tal, ou sei lá, tá matando os eldianos.
pra que o mundo possa ser feliz. Eu sacrificaria aqui um por um bem maior. Não, isso não aconteceria. Mesmo que você fale que, eu faria isso assim, eu sei que, tipo, olhando, por exemplo, imagina você, no caso, você vai ter que escolher uma pessoa pra morrer. De um lado tá sua família, tipo, e do outro tá o resto do mundo. Ali tem crianças, mulheres, outras pessoas com famílias e tal. Mas você, por exemplo, conseguiria realmente olhar na cara da sua mãe e sentenciar ela à morte? Porque, sinceramente, pra mim é muito mais fácil olhar pra uma pessoa desconhecida e trocar a vida dela pela de quem eu amo. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar, não, mas é o certo a fazer. Sim, o correto, o justo seria só sacrificar uma minoria pra salvar a maioria, mas, sinceramente, eu não duvido que se eu estivesse no lugar do Eren eu faria o mesmo. E mesmo que o final de Shingeki tenha sido uma bosta, nossa, que final horrível, eu tenha ficado extremamente puto com o final, eu acho que o intuito do Isayama, no caso, com esse final, era fazer a gente se colocar no lugar do Eren. Pra fazer a gente olhar, se colocar na posição do Eren e pensar: será que ele realmente tá tão errado assim? Será que, tipo, você faria diferente disso? Eu não tô falando que o Eren tá certo, tá? O Eren realmente tá totalmente errado. Ele é um vilão, ele tá fazendo uma chacina. Ele é basicamente, tipo, um anticristo da vida. Mas eu não acho que eu faria diferente no lugar dele. E duvido que muita pessoa aqui não faria. Assim como eu acho que, tipo, você apoiar o Eren cegamente nos Eren stands, né? Ficar falando, tipo, não, mas o Eren tá certo, papapá. Ele tá só lá devolvendo o ódio que causaram contra ele, contra a família dele, quando ele era criança. Ele tá devolvendo agora tudo pros outros. Independente do que se ele tá devolvendo ou não, se já fizeram com ele, é um crime que ele tá fazendo, cara. Ele tá matando pessoas inocentes. Mas eu não duvido que eu faria diferente no lugar dele, como eu disse anteriormente. Mas, pra mim, o maior problema em relação a todo esse negócio do Eren é o puta falta de roteiro que ele tem. Porque, tipo, o Eren vê o futuro. Ele sabe que enquanto os Eldianos existirem, aí o resto do mundo vai caçar eles até a morte. Vai querer a extinção deles. E, tipo, o plano dele é dizimar a maior parte da população para que assim os Eldianos matem ele e vejam eles como os heróis. E, no caso, perdoem eles ou não vai mais atrás deles. Mas ele esqueceu de um pequeno detalhe que foi ele que causou tudo. E ele é de Eldia. Foi um Eldiano que fodeu o mundo. Foi um Eldiano que matou 80% da população. Só o que aconteceu foi que os Eldianos consertaram a merda que eles fizeram. Mas não muda o fato que o Eren é Eldiano. O problema é que o Eren, ele viu o futuro só até onde ele morria. Ele não tinha como ver mais porque não tinha outro portador de titã. Não tinha outro portador de titã de ataque. Então ele presumiu, tipo, pra você ver como é falho isso. Ele simplesmente fez o estrondo e presumiu que ia dar certo, cara. E, tipo, se fosse realmente pra fazer isso, era muito melhor ele ter acabado de vez com o resto do mundo, cara. Porque se for pra você chegar e dizimar 80% da população pra salvar quem você ama e deixar eles serem os heróis, pra no final de tudo você não ter certeza se eles vão estar bem, você não ter certeza que o mundo foi salvo e você não tem certeza que não vai ter mais guerras, inclusive porque assim que o Eren morre, um esquadrão lá de Marley, eu acho, se não me engano, aponta as armas pra eles, já tipo, pronto pra executar eles. Se assim que no momento que se você não sabe o que vai acontecer no futuro, você vai arriscar tudo apostando que vai dar tudo certo, mesmo depois de tudo que aconteceu até agora, mesmo você vendo o puta preconceito que os aldeanos sofrem, mesmo você vendo que independente do que aconteça eles não vão te perdoar, você vai mesmo apostar tudo nisso? Cara, é uma grande falha nisso. Isso eu acho tipo, podre demais. Parece que o Eren só foi lá e confia, vai dar certo, confia. O que aconteceu não deu certo. Todo mundo se fudeu e ele mais ainda.
Ele só confiou que ia dar certo e não deu. Mas eu também vi muita gente reclamando no final de Shingeki no Kyojin que tem aquela cena do Armin falando com o Eren, que eles estão vendo as memórias, né, que o Eren pagou. E o Armin fala assim, mas ele olha pro Eren e fala, Eren, muito obrigado por se tornar o vilão que por nós, se tornar um demônio por nós, para que nós pudéssemos tornar os heróis. E o pessoal ficou tipo, não, mas aí você quebrou totalmente a ideia do Armin, o Armin nunca ia falar isso e tal. No meu caso, acho que não, acho que tipo, não é um furo de roteiro nessa parte em si. Pra mim, eu vejo aquilo só como tipo um amigo íntimo, tipo, tentando consolar alguém que ele sabe que vai morrer. Ele não concorda com o Eren, ele deixa isso explícito em todo o mangá que ele não concorda, ele acha que o Eren tá fazendo errado, ele inclusive dá um soco na cara do Eren. Mas pra mim aquela simples cena foi só tipo, porque ele não tinha o que mais ele pudesse fazer. Ele não iria conseguir parar o Eren naquele momento, não ia conseguir inventar aquele destruir 80% da população. Mas ele também, tipo, o Eren, independente do que aconteceu, o Eren foi amigo deles por anos. Foram melhores amigos, foram, tipo, quase irmãos. Então eu acho, assim, pessoalmente, isso é uma visão pessoal minha, e eu acho que aquilo ali foi só, tipo, tentando amenizar a situação, acalmar o coração do Eren, porque foi como, tipo, prestar condolências pra alguém que já tá morto. Basicamente, como ele não tinha o que fazer, ele só fez aquilo pra, pelo menos, tipo, amenizar a dor no coração do Eren sobre o que ele fez, o que ele ia fazer no caso, né? Mas, enfim, aconteceu que o Eren sacrificou todo mundo e não deu em nada. Só o ciclo de ódio continuou. O ciclo de ódio, esse ciclo de ódio de Shingeki no Kyojin, pra mim só tem um jeito de tipo, olhando assim, só tem um jeito de ser quebrado. Ou os Eldianos ser exterminados, ou o resto do mundo é exterminado. Não tem como. Porque mesmo que você fale, mas Marley é só Marley e eles entraram em um acordo de paz. Mas ainda tem o resto do mundo que foi destruído pelo Eren. Não tem só os Marleyanos no mundo. E o resto do mundo nunca vai perdoar isso. E mesmo que eles consigam se perdoar, fazer um acordo e tal, quantas pessoas são inocentes vão ser sacrificadas pra isso, tá ligado? Sem contar que é uma ilha contra o resto do mundo. É um continente, é um país contra o resto do mundo. A gente já teve casos de um país declarar guerra ao resto do mundo e, pelo que a gente viu, não deu muito certo, né? Foi muita baixa para no fim o país sair perdido. Mas mesmo assim a gente não lutou para dizimar o país. Imagina se a luta fosse para realmente dizimar toda uma raça de um país. Isso não ia dar certo. Os eldianos não tinham como sobreviver. Eles eram uma presa ali. E no caso, nesse caso, você só tinha duas opções mesmo. Ou você matava todo mundo, ou você matava quem você amava. No caso do Eren, né? E ele decidiu matar metade das pessoas que. Ele decidiu matar metade do mundo. Ele decidiu matar 80% do mundo e deixar os outros 20% vivo. E spoiler, foi uma péssima decisão. Mas enfim, é mais disso mesmo que eu queria falar nesse vídeo. Não tô concordando com o que o Eren faz, não acho que o que o Eren faz é certo. Mas na posição dele eu acho que eu não faria diferente, eu iria até mais longe, se fosse preciso. Simplesmente porque eu acho que eu não me importaria de sacrificar pessoas desconhecidas pelas vidas de quem eu amo. Não tô, tipo, desvalorizando, eu sei que cada um tem família, papapá e tal. Mas pra mim o que vai pesar, e acredito que cada pessoa também, o que pesa, tipo, é quem você se importa. Então, tipo, mesmo que você fique puto e queira comentar que não, o Eren é um genocida e tal, eu concordo com você, o Eren é um genocida, o Eren tá errado, mas tenta só se pôr na situação dele. Não tô vitimizando o Eren. Tô falando pra você só se pôr na posição dele e pensar. Porque, tipo, eu realmente queria fazer um vídeo xingando o Eren por ser um filho da puta. Mas aí eu comecei a pensar, me colocar na posição dele e falar, cara, tá, mas eu faria diferente dele na situação que ele tá? Eu cheguei à conclusão que depois de pensar bastante que não, provavelmente eu faria a mesma coisa ou iria até mais longe. Mas a vida basicamente é isso, é basicamente um exercício de empatia. Ainda se vê mais ou menos como na posição do Eren
e pensa só no que você faria. Se você faria diferente, se você sacrificaria quem você ama para salvar o mundo, legal. Se você não faria nada e deixaria o dia ser dizimado pelo ódio dos outros, também é uma escolha. Não fazer nada, não decidir nada, não escolher também é uma escolha. No caso, também é uma opção. Então, o Eren podia só ter vivido os últimos 3 anos dele lá e tal, com o Mikasa, e depois morrer em paz. E deixar a Eldia se virar. Também era uma opção. Mas, enfim, só isso mesmo. Muito obrigado pela atenção e tenha uma ótima semana. Até sábado.